Boa noite. O nosso tema de hoje será Psicologia em Emergências e Desastres, que está na seção 2.1. Bom, em comparação às outras áreas de atuação da psicologia, a psicologia das emergências e dos desastres, ela pode ser considerada um campo novo para a prática profissional. Se a gente observar, os primeiros registros referentes à psicologia das emergências estão relacionados, na verdade, com as guerras mundiais, principalmente ao fenômeno do estresse pós-traumático, que também é conhecido como fadiga de batalha, neurose de guerra ou flashbacks. No Brasil, o primeiro registro do processo histórico da inserção da psicologia foi datado em 1987, como o acidente do Césio 137, que ocorreu em Goiânia, né, sendo caracterizado como o maior acidente radioativo já ocorrido no país. Então, do surgimento desse campo, né, até os dias atuais, houveram várias mudanças que vocês vão ver no decorrer do texto. Atualmente, o campo da psicologia e das emergências e dos desastres, ela vai estudar o comportamento dentro dos contextos de catástrofe, desastres, situações limites, situações vividas no cotidiano e que vai englobar desde uma ação de prevenção até o pós-trauma e vai subsidiar também intervenções de compreensão, apoio, superação do trauma, tanto aos atingidos quanto aos profissionais também envolvidos. Tá? Então, eu separei, na verdade, eu fiz um resumo do que estava no livro e coloquei em slide o que eu considerei mais importante para o nosso entendimento. Então, vamos lá. Então, tem que ficar muito claro para nós o que é emergência, o que é um desastre, o que é um acidente. Então, eu coloquei aí a definição mais utilizada sobre emergência. Emergência é uma ocorrência de grande perigo, né? É uma situação crítica, imprevista, que vai demandar uma ação imediata, uma ação de urgência. O desastre é um acontecimento, geralmente, que é inesperado, que provoca danos de qualquer ordem, né? E o acidente envolve meios de transporte, por exemplo. Qualquer acontecimento lamentável que ocorre com alguém e que é praticado por alguém de maneira involuntária. Aí eu coloco aqui de novo uma outra definição. Desastre, acontecimento súbito, inesperado, que é concentrado no tempo e no espaço, provoca prejuízos severos na vida dos indivíduos, afetando as principais funções da sociedade em determinada área e que deve obrigar a repensar em função da gravidade. Isso desde as finalidades, que na verdade é um acidente grave, as regras, que são as catástrofes, e até os sistemas de valores, que são as calamidades. E o acidente, que é o acontecimento repentino e imprevisto, provocado pela ação do homem ou da natureza, com danos significativos e efeitos limitados, né, no tempo e no espaço. Então, essas são as definições que a gente encontra, tanto nos manuais, nas resoluções e no próprio livro que a gente está estudando. Bom, como eu havia dito no início, a gente, do surgimento da psicologia das emergências e dos desastres, que não era assim que se chamava, até os dias atuais, houveram algumas mudanças. Então, eu coloquei para vocês o processo histórico, né? Como é que tudo isso foi construído e para a gente entender como é que a gente chegou hoje. Então, em 1970, a Associação de Psiquiatria Americana publicou um manual de primeiros auxílios psicológicos em caso de catástrofe. Em 74, surge a Lei
né, de atuação e ajuda em desastres por meio do Instituto de Saúde Mental do Departamento de Saúde dos Estados Unidos. Em 91, a Cruz Vermelha cria o Centro de Copenhague de Apoio Psicológico. Em 2002, ocorre o primeiro Congresso de Psicologia das Emergências e Desastres em Lima, no Peru, e no Brasil, o primeiro registro do processo histórico de inserção da psicologia, o que eu disse, em 1987, com o acidente do Césio 137, que foi caracterizado como o maior acidente radioativo já ocorrido no país. Em 2006, houve um seminário nacional, em parceria com a Secretaria Nacional de Defesa Civil e do Conselho Federal de Psicologia. Em 2009, foram realizadas várias capacitações, né, para os profissionais envolvidos no atendimento aos afetados pelas inundações em Santa Catarina. Esse trabalho foi norteado por um protocolo da ONU e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, né, que foi publicado pela Unesco. Então, tem aqui um ofício circular, quem se interessar em ler e procurar, seria interessante. Bom, uma das personagens principais ou importantes, né, nesse novo campo e essa nova prática foi uma psicóloga, Maria Helena Pereira Franco, que ela ressalta a importância do profissional acolher as demandas de forma diversa. E aí ela fala que os desastres devem ser vistos de forma multifatorial. Todo desastre, ele é multifatorial. A psicologia, por si só, não se basta. Em todo desastre, eu tenho um trabalho de insetorialidade, né? Eu tenho a defesa civil, eu tenho a polícia militar, às vezes a polícia civil, eu tenho a saúde, enfim, eu tenho todo um trabalho, né? Porque qualquer desastre vai impactar na vida econômica, social, emocional do indivíduo. E aí ela coloca que em casos de emergência, o psicólogo, durante sua atuação, ele deve considerar o sofrimento humano, né? Ele deve entender que as perspectivas de reparação, elas são demoradas e que, por maior que seja a experiência do profissional, lidar com o sofrimento requer uma forma particular de atuação. Lidar com o sofrimento, nós também somos impactados, né? Aí tem uma contribuição também da Política Nacional, Estadual e Municipal de Proteção e Defesa Civil, que tem uma legislação específica que administra as ações nessa área, está vigente para nós desde 2012. E a lei está aqui, se alguém se interessar. O Conselho Federal também de Psicologia publicou uma nota técnica sobre o tema, então tem uma nota técnica que orienta o profissional, né, no manejo dessas situações. Nós temos também, tem um autor, né, o Franco, ele fala do objetivo da intervenção na crise, que na verdade essa é uma técnica, né? O objetivo da intervenção na crise é solucionar situações de grande pressão em um período de tempo reduzido por meio de instrumentos psicológicos para que as pessoas atingidas possam desenvolver novas estratégias de adaptação. Na verdade, o papel do psicólogo que está lá em loco é tentar fazer ou ajudar que a pessoa, que no momento de crise, que ela volte ao momento inicial ou que ela consiga, né, assim que passar a crise, que ela consiga elaborar esse momento, né? E tem que ser um período bem curto, para que ela possa, a partir dali, saindo da crise, desenvolver estratégias de enfrentamento para se adaptar com a nova situação. Então, o nosso papel é tirar a pessoa da crise, né? Porque a crise ali em loco, naquele momento, ela teria que voltar ao estado,
normal, entre aspas, né, para que ela possa elaborar estratégias de intervenção, que aí o papel da psicologia, né, é um outro profissional que faz isso, é quem vai acompanhar, né, é quem vai fazer a psicoterapia, através de psicoterapia, enfim, de outras técnicas. Bom, as ações coletivas são as mais importantes, né? Claro que a gente tem que também olhar para o individual, mas no contexto de desastres, de catástrofes, geralmente elas atingem uma comunidade, elas atingem uma população, né? E aí a melhor forma de se conduzir é elaborar ações coletivas, porque elas são protagonistas, né, da história delas. Então, essa questão do coletivo, essas ações coletivas, elas são bem importantes nesse manejo. E tem uma estatística também importante no texto, que segundo o Conselho Regional de Psicologia do Paraná, calcula-se que para cada afetado por um desastre, há no mínimo 4 traumatizados psicologicamente. Bom, aqui eu deixei em outra cor, porque esta é a definição, na verdade, que o nosso texto, que o livro coloca, que ele utilizou esse autor, e que ele define a psicologia das emergências, né? Que ele vai falar, que eu já até disse isso no início, que vai estudar o comportamento das pessoas, né? Desde uma ação preventiva até o pós-trauma, e se for o caso, ele também vai subsidiar intervenções de compreensão, apoio e superação do trauma psicológico, tanto às vítimas quanto aos profissionais. E aí ele coloca, o assunto se estende às questões que vão da experiência pessoal do estresse pós-traumático aos eventos adversos provocados por calamidades, sejam naturais ou provocadas pelo homem na sociedade. E aí ele traz uma outra questão que é sobre a psicologia comunitária, né, que vocês vão ver aí que eu coloquei. Agora, sobre a técnica utilizada. Então, seja qual for a técnica a ser utilizada, o cuidado com a população deve sempre incluir, numa emergência e numa catástrofe, a comunidade, o individual, com as vítimas e os afetados. Então, todo o cuidado deve incluir esta população, tá? Precisamos fazer com a comunidade e não para a comunidade, ou por a comunidade, ou por ela. Deve se compor com as equipes e colaborar de forma a fazer parte do cenário. Ou seja, eu não faço, não é fazer para a pessoa, né? E nem fazer por ela. Na verdade, é fazer com ela. É sempre um fazer com a comunidade, fazer com o indivíduo e não fazer para, né? E aí deve compor as equipes, né? Que não é só o psicólogo. No campo terapêutico de atendimento às emergências, a mais citada é o debriefing, que refere-se às intervenções imediatas após um trauma, geralmente mantidas por um período de 3 dias, e procuram aliviar o estresse com o objetivo de evitar patologias de longa duração, que aí vem a questão da intervenção em crise. Desculpe que eu digitei aqui uma palavra, esqueci. Eu trouxe para vocês aqui uma figura que representa um pouco a técnica do debriefing, tá? Que é uma técnica em grupo, né? Ela é coletiva e que é um grupo, como se fosse um grupo de autoajuda, que as pessoas compartilham o seu sofrimento e que cada um, na sua angústia, fala de como ela tem feito ou como é que ela fez para lidar com a situação. Isso é uma das técnicas, um dos modelos. Bom, no livro, vários autores mencionam
né, 5 componentes fundamentais que devem estar sempre presentes na intervenção em crise. Primeiro, estabelecer o contato psicológico. Segundo, sempre analisar o problema. Terceiro, analisar as possíveis soluções desse problema. Quarto, assistir para executar ações concretas. E quinto, segmento para verificar o progresso, tá? Isso é uma técnica, esses são os passos, né, que devem ser seguidos numa intervenção em crise. Bom, importante entender de tudo isso, que a saúde mental precisa ser pensada de forma multiprofissional, considerando as construções sócio-históricas dos envolvidos e sua cultura, que constantes exposições e atuação imediata após o evento podem levar ao adoecimento dos profissionais também, e o psicólogo, ele também tem esse papel, né, de acolher os profissionais, que o luto se apresenta de várias formas, né? Vamos pensar que a pessoa, além de perder os familiares, ela perdeu os objetos, ela perdeu a casa, ela perdeu o referencial da comunidade, enfim. Esse luto ele vai se apresentar de várias formas, os animais. Então, não devemos desconsiderar a dor que é do outro, ou categorizar as perdas, colocando prioridades. É importante entender que cada sujeito sente de forma diferente o que viveu e o que perdeu, né? Então, isso tem que ficar muito claro para nós. E aí, para finalizar, eu recebi isso aqui hoje de um infectologista e falei, vou compartilhar com vocês, né? Tem um vírus lá fora, trazendo a gente de volta para dentro, né? E é bem importante que, diante toda a pandemia, todo o caos que a gente está vivendo, esse vírus está fazendo trazer a gente para dentro, né? Então, eu acho que é o momento também da gente pensar que, diante do contexto, né? Que nem esse contexto dessa pandemia, né? A gente está diante de uma disfunção comportamental coletiva, né? Se a gente for pensar num transtorno, se a gente for nomear o que está acontecendo, na verdade, pela psiquiatria, seria uma disfunção comportamental coletiva. E diante desse contexto, que ferramentas poderiam ser utilizadas pelos psicólogos para o enfrentamento de uma pandemia? Então, acho que vale a pena a gente pensar nisso também. Então, a aula termina por aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E se quiserem compartilhar, fazer algumas perguntas, vocês têm um e-mail, tem um WhatsApp, enfim, a gente pode discutir num outro momento. Então, bons estudos.